Olá, turma, tudo bem com vocês? Sintam-se abraçados virtualmente pela tia, tá certo? Estou com saudade de vocês. Estou feliz também porque muitos estão encaminhando as atividades no grupo do WhatsApp, mas mesmo assim, também quero pedir que quem ainda não está enviando, envie as atividades. Peço que quem ainda não se inscreveu no canal se inscreva, tá certo? Para estar acompanhando as atividades com a gente, tá bom? Bem, gente, hoje eu trago para vocês o componente curricular de Geografia e hoje nós vamos falar de uma região do país que é o Nordeste. O Nordeste ao qual o nosso estado do Ceará faz parte, tá certo? Então, a gente vai ver sobre vegetação, relevo, clima, divisão, quais são os estados que compõem, as capitais. Então, eu peço a vocês que acompanhem o slide, tá certo? Para a gente poder entender melhor sobre o assunto, tá bom? Então, acompanhe. Região Nordeste. A região Nordeste é composta por 9 estados. Aqui vocês estão vendo o mapa do Brasil, certo? Mas em destaque aqui em azul está a região do Nordeste, a região a qual nós fazemos parte. A região Nordeste é uma região do Brasil com 1.558.196 km². E ela é composta por 9 estados. São eles: Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe e Bahia. O Nordeste apresenta 4 sub-regiões com características distintas. Cada coisinha dessas que vocês estão vendo é uma sub-região, certo? A divisão macro-regional. Esse númerozinho 1 que a gente está vendo aqui se chama Meio Norte, região de transação do Cerrado para a floresta amazônica. Número 2, que é toda essa parte aqui. Sertão semiárido, altas temperaturas, clima quente e seco. Número 3 aqui, esse roxozinho aqui do lado. Agreste, região de transição entre o litoral e o sertão. E por último, número 4, nós vamos ter Zona da Mata. Pelo fenômeno de maritimidade, mantém sua temperatura média em 25 graus e alta pluviosidade, onde estão localizadas as maiores cidades da região. Ocupação da região. Começa no início do século XVI, com a vinda dos portugueses. A população é o resultado da miscigenação entre europeus, indígenas e africanos. Ocupação do interior. Gado e canas-de-açúcar nos séculos XVI. O gado é expulso por Maurício de Nassau para a produção de canas-de-açúcar. A ocupação acompanha o leito do Rio São Francisco. Decadência, com o crescimento da exportação do café, a concorrência com as Antilhas, cana-de-açúcar e os Estados Unidos com a produção de algodão. Agora aqui nós vamos ver um mapa, certo? Se referindo ao clima. A cozinha dessa representa um clima diferente, certo? Há no território nordestino 3 tipos de clima: o tropical, o semiárido e o equatorial úmido. O clima equatorial úmido é identificado em uma restrita parte da região, localizada a oeste do Maranhão, que sofre influência do clima equatorial, com temperaturas elevadas e chuvas abundantes. Já o clima semiárido abrange especialmente a região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas durante o ano todo. As chuvas são irregulares e existe a ocorrência de estiagem prolongada. E o clima tropical ocorre no litoral de todos os estados da região.
Esse clima apresenta duas estações bem definidas, sendo uma seca e uma chuvosa. Vegetação. Aí nesse mapa nós vamos ver as áreas mais secas e as áreas mais úmidas. Na vegetação, ela se caracteriza por 5 tipos. A primeira nós vamos ver a caatinga, vegetação do semiárido. Vegetação típica do sertão e é composta por cactos. Logo após a gente vai ter a Mata Atlântica litorânea úmido. Também é conhecida como floresta tropical úmida. Podia ser encontrado em toda a faixa litorânea, desde o Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Depois nós vamos ver os mangues. É riquíssimo ecossistema local da moradia e reprodução de caranguejos e de várias espécies de crustáceos e peixes, sendo um local importante para a preservação de rios e lagoas. Também podemos incluir as restingas e as dunas, que são cenários bem conhecidos do Nordeste. Depois nós vamos ter o Cerrado. Ocupa 25% do território brasileiro, mas no Nordeste só abrange o sul dos estados do Maranhão e o oeste da Bahia. Apresenta árvores de baixo porte com galhos retorcidos no chão e recoberto por granias e apresenta um solo de alta acidez. E por último, a Mata dos Cocais. Formação vegetal de transição entre os climas semiárido, equatorial e tropical. As espécies principalmente são o babaçu e a carnaúba. Os estados abrangidos por esse tipo de vegetação são parte do Ceará, o Maranhão, o Piauí, Rio Grande do Norte e o Tocantins, na região norte. Aqui nós vamos encontrar um mapa se referindo ao relevo, tá certo? Zona da Mata. Primeira região do país a ser ocupada. A origem do nome é provinda da antiga floresta Mata Atlântica, que recobria a área dos séculos anteriores. Sua economia antes era açucareira, agora industrial, pois passou pelo processo de urbanização. Detém as principais cidades do país: Recife, Salvador e Fortaleza, área de alto contraste social. Sertão. A pecuária extensiva e a agricultura comercial é o grande destaque da região. Regiões de destaque: Vale do Açu, no Rio Grande do Norte, com frutas, uva e manga. Juazeiro, na Bahia, e Petrolina, no Pernambuco, frutas, uva e manga. Oeste da Bahia, café, soja e frutas. As áreas de irrigação são as que mais ganham destaque, pois unem fatores climáticos, baixa umidades e solo seco. E as mais modernas, técnicas de irrigação, o que favorece a alta produção e qualidade. Agreste. Nós vamos ter aqui duas produções, do algodão colorido e do algodão branco. Meio Norte. É uma faixa de transição entre a floresta amazônica úmida e o sertão seco. A Mata dos Cocais é a vegetação predominante, o que tornou-se base da economia da região. A região é uma das maiores produtores de óleos para utilização na indústria de cosméticos, como também a extração do óleo de carnaúba para a produção de ceras e lubrificantes. O Nordeste atual, economia e recursos naturais. Nas últimas décadas do século XX, houve um maior dinamismo na economia nordestina, principalmente no setor industrial, agrário e de serviços. Com a criação da Sudene, o setor secundário e industrial recebeu a maior parte dos investimentos. Como consequência, houve a montagem de importantes e modernos centros industriais, porém, de forma concentrada na Bahia, em Pernambuco e em Ceará, principalmente nas capitais, com destaque para as indústrias de transformação e de confecções.
Quanto ao setor agrícola, destacam-se duas importantes nomenclaturas cultivadas na zona da mata: a cana-de-açúcar, especialmente em Alagoas e Pernambuco, e o cacau, no sul da Bahia. No meio norte, além da agricultura tradicional cana, soja, mandioca e arroz, e do extrativismo vegetal babaçu, carnaúba, tem crescido as plantações de soja no sul dos estados do Maranhão e Piauí, cultivo que se estende até o sertão, chegando ao oeste da Bahia. Que a gente está vendo uma imagem, é uma plantação irrigada de melão em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Essa foto ela foi tirada em 2002. O Nordeste brasileiro é líder na produção e exportação de frutas tropicais. Na pecuária, predomina a criação de animais de pequeno porte, como assininos, jumentos, mulas e burros, caprinos, cabras, ovinos, ovelhas e suínos, porcos. A criação de bovinos, bois, tradicionalmente desenvolvida no sertão de forma extensiva, vem crescendo também em áreas do agreste, próximas ao sertão, com solos de baixa fertilidade e pouca umidade, e em áreas do Maranhão. A pecuária leiteira, na modalidade extensiva e voltada por abastecimento da zona da mata, é praticamente no agreste. No agreste, ainda se desenvolve a policultura comercial para o abastecimento da zona da mata, em médias e pequenas propriedades. É praticada em solos férteis, com boas condições de umidade, na fronteira com a zona da mata. O turismo é outra atividade econômica de grande importância, desenvolvido a partir das potencialidades naturais e dos atrativos culturais. Hidrografia. É formada por pequenos rios que nascem nas serras e planaltos de leste e sudeste e desaguam no Oceano Atlântico. Aqui eu trago para vocês as atrações turísticas e típicas do Nordeste, como a música, os artistas, como os lugares, pontos turísticos da região com suas praias, suas dunas, como as danças folclóricas daqui, certo? A tradicional passeio das dunas, as comidas, certo? E a diversidade cultural. Cada estado tem as suas características específicas, certo? Então, eu trago aqui algumas imagens, né, típicas da nossa região Nordeste, os carnavais, os festivos que tem em cada estado, né, o maracatu, o frevo, né, os bonecos de Olinda que a gente está vendo aqui. Então, cada região tem suas características específicas. Na culinária nordestina, há uma grande diversidade de pratos típicos, como o acarajé, o vatapá, o baião de dois, o bobó de inhame e a carne de sol. E uma curiosidade que eu trouxe aqui para a gente é que no dia 8 de outubro é comemorado o Dia do Nordestino, certo? Então, nosso dia tem aí no calendário, 8 de outubro. Bem, agora como atividade, nós iremos fazer a página 72 e 82, certo? Então, o que é que eu vou pedir a vocês? Que vocês dêem uma pausazinha no vídeo, realize a atividade, vocês já leram o texto, já viram o slide e agora nós vamos realizar a atividade, tá bom? Então, eu peço a vocês que dêem uma pausazinha no vídeo para fazer a atividade. Combinado? Bem, como vocês já fizeram a atividade, agora vamos ver se a gente acertou, certo? Então, eu vou lendo aqui, vocês vão acompanhando aí, se acertaram ou não. Se por acaso estiver acertado, coloca o certozinho. Se estiver errado, façam a correção, tá bom? Então, vamos lá. Na primeira questão da página 72, diz assim, ligue corretamente. Então, eu tenho 3 colunas aí. Na primeira coluna, eu tenho o nome dos estados, no caso, os 9 estados que compõem a região Nordeste.
No meio, na coluna do meio, eu tenho a sigla de cada estado. E a terceira coluna, eu vou ter as capitais, certo? Então, vamos lá. O primeiro estado que eu tenho aí é Paraíba. Como é a sigla de Paraíba? Lá embaixo, vocês vão encontrar PB, certo? Essa é a sigla de Paraíba. E qual é a capital de Paraíba, gente? João Pessoa, certo? Então, você liga para a sigla e liga para a capital. Combinado? O segundo estado que nós vamos ter aí é Maranhão. Gente, a sigla de Maranhão é o quê? MA. E a capital do Maranhão? São Luís, certo? Terceiro estado, Rio Grande do Norte. O Rio Grande do Norte, a sua sigla é RN. E a sua capital é Natal. Quarto estado, Sergipe. A sigla é SE e a sua capital é Aracaju. Depois eu vou ter Pernambuco. A sigla de Pernambuco é o quê? PE. E a sua capital, Recife. Depois eu vou ter Alagoas. A sigla de Alagoas é AL. E a sua capital, Maceió. Bahia, a sua sigla é BA e a sua capital, Salvador. Depois eu vou ter Piauí. A sigla de Piauí é PI e a sua capital, Teresina. E por último, eu acredito que ninguém errou essa, Ceará. A sigla de Ceará é CE e a nossa capital é Fortaleza, certo? Espero que tenham acertado. Vamos lá, segunda questão, complete. A região Nordeste é a maior região em número de estados. São eles Pernambuco, Piauí, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Bahia, Ceará e Paraíba. Gente, não é necessariamente obrigado vocês colocarem nessa ordem, tá? Não tem problema, o importante é colocar o nome dos 9 estados. Terceira questão. Marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa diz assim: a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Gente, a região Nordeste é a mais extensa? É isso? Não, né? Isso aí é falso, certo? O Nordeste é formado por 9 estados. E aí, na nossa aula de hoje, a gente aprendeu que o Nordeste é dividido em 9 estados? Sim, né? Essa é verdadeira. O Nordeste tem a maior costa litorânea, que é toda banhada pelo Oceano Atlântico. Isso é verdadeiro ou falso? Verdadeiro, certo? É a região que tem a maior costa litorânea e o oceano que banha essa região é o Oceano Atlântico. Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Isso é verdade, gente? Não, né? Isso aí é falso, certo? Então, você coloca F. Agora diz assim. Agora, reescreva as alternativas falsas, tornando-as verdadeiras. Então, a primeira alternativa falsa foi a primeira, que diz que a região Nordeste é a mais extensa das 5 regiões. Então, como é que ela iria ficar verdadeira? A região Nordeste é a terceira mais extensa das 5 regiões. Então, agora ela está correta, né? Está verdadeira. A outra alternativa que estava falsa diz assim: Sergipe possui a maior concentração populacional da região Nordeste. Como é que ela ficaria verdadeira? Sergipe possui a menor concentração populacional da região Nordeste. Então, o correto seria isso.
Agora, vocês vão lá para a página 82, certo? Na página 82, foi pedido: coloque V para as frases verdadeiras e F para as falsas. Primeira afirmativa diz assim: o clima tropical litorâneo é frio e quente, dependendo da estação do ano. Gente, pelo que a gente estudou, pelo que a gente leu no livro de vocês, isso aí é verdadeiro, certo? No Maranhão, encontramos o clima equatorial, que abrange grande parte da floresta amazônica. Isso é verdadeiro? Não, né, gente? Isso aí é falso, certo? Aí temos a outra alternativa. Alguns estados do Nordeste apresentam também um clima muito frio, com presença de neve. Gente, aqui no Nordeste a gente tem presença de neve? Então, isso aí é falso. E a outra alternativa? O clima semiárido é encontrado na região central do Nordeste, onde as temperaturas são elevadas o ano todo. Isso aí é verdadeiro. Segunda questão. Ligue corretamente as colunas. Eu tenho aí equatorial. Eu vou ligar para onde? Para oeste do Maranhão. Tropical litorâneo. Eu vou ligar para litoral nordestino. Semiárido. Eu vou ligar para sertão. Terceira questão. Quais tipos de vegetação podemos encontrar no Nordeste? Na região Nordeste, nós vamos encontrar 5 tipos de vegetação. São elas: Mata Atlântica, Mata dos Cocais, Cerrado, Caatinga e vegetação litorânea. São esses 5 que a gente vai encontrar aqui no Nordeste, certo? A quarta questão. Porque a vegetação do Nordeste é muito variada. Gente, a nossa vegetação é muito variada porque tem um clima diversificado. Nós temos o clima que não predomina só apenas um. Tem vários tipos de clima aqui, certo? Então, por isso a vegetação também é assim. Qual é a quinta questão? Qual é a vegetação característica das regiões de clima semiárido? É a vegetação que? Caatinga, né? Então, eu espero que tenham acertado, certo? Parabéns para quem está acompanhando as atividades. Quem ainda não está, procure acompanhar, tá certo? Continue estudando e até a nossa próxima aula, tá certo? Dando continuidade à nossa aula de hoje, agora nós vamos para o componente curricular de oficina, tá certo? Nós estamos falando sobre educação financeira e hoje o tema a ser abordado é poupar. Gente, poupar é uma tarefa muito difícil, às vezes até impossível, certo? Mas a gente se organizando, se reeducando, a gente vai conseguir. Peço a vocês que acompanhem o slide a seguir sobre o assunto, tá bom? Consumir ou poupar? Poupar é uma tarefa difícil, mas não impossível. Para se tornar um investidor ou conquistar sonhos que podemos comprar, é fundamental guardar dinheiro. Consciência financeira. As crianças também são consumidoras e, como tal, precisam desde cedo serem preparadas para lidar bem com o dinheiro. As crianças e o dinheiro. Crianças consumistas podem virar adultos sem limites. Crianças financeiramente educadas podem desfrutar de tranquilidade financeira por toda a vida. Isso aqui, gente, a gente já discutiu inúmeras vezes em sala de aula. A questão do consumismo, de comprar as coisas sem necessidade, sem realmente estar precisando. Seja um consumidor consciente.
poupe de verdade. Isso aqui, toda vez que você for pensar em comprar algo, realmente veja se realmente você está precisando, se realmente é algo que seja de primordial naquele momento, tá certo? Vamos lá para algumas dicas. Goste mais do dinheiro. Comece a poupar. Valorize cada centavo. Cuidado com os pequenos gastos. Anote e monitore seus gastos diariamente. E aqui eu trago para vocês uma frase para a gente poder refletir sobre ela, certo? Se você não sabe em que lugar quer chegar, qualquer caminho serve. Essa frase é de William Shakespeare, certo? Hoje, somos mais de 7 bilhões de pessoas vivendo na Terra. E para viver, precisamos de água, alimento, abrigo, cuidados com a saúde, educação, energia, roupas e mais roupas, sapatos, tênis da última moda, eletrodomésticos, mais eletrodomésticos, celulares cada vez mais incríveis. Mas, espera aí, será que precisamos mesmo disso tudo? De algumas coisas, sim, mas da forma como vivemos hoje, nos acostumamos a comprar muito mais do que precisamos. Porque o nosso amigo tem um modelo mais bacana, ou porque acreditamos numa propaganda, ou ainda para levantar o astral. Enfim, comprar mais do que precisamos virou um hábito. Passamos a ser chamados de consumidores e vivemos na época da sociedade de consumo. A sociedade de consumo é como uma máquina gigantesca. Para funcionar, usa recursos naturais para produzir coisas para serem consumidas e logo substituídas por outras coisas que, para serem produzidas, precisam de mais recursos naturais. Bom, e para essa máquina trabalhar cada vez mais rápido, é preciso que os produtos sejam usados e descartados constantemente. Mas a palavra consumir pode também significar destruir. Para manter essa máquina sempre calibrada, estamos esgotando os recursos naturais e gerando uma descomunal quantidade de lixo. Só que os recursos naturais são finitos e, se utilizados à exaustão, podem acabar. Hoje, para manter o padrão de consumo médio do brasileiro, precisamos dos recursos de 1,5 planeta. É urgente diminuir nossa pegada ecológica, que é a forma como medimos o tamanho do impacto de tudo que consumimos. Uma forma de mudança é colocar em prática os 5 R's: repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. Repensar nossos hábitos. O que podemos fazer para diminuir o impacto do consumo? Quando paramos para pensar e não agimos por impulso, fazemos escolhas mais conscientes. Recusar. Temos o poder de recusar produtos que causam impactos sociais ou ambientais negativos. Antes de comprar um produto, devemos nos certificar de onde ele vem e como foi produzido. Reduzir o consumo. Antes de comprar alguma coisa, vamos perguntar: eu preciso mesmo disso? Reutilizar coisas que iriam para o lixo. Reciclar o que usamos. Para isso, é preciso separar os resíduos e descartá-los no lugar correto. Precisamos nos responsabilizar por nossas atitudes no dia a dia. É muito importante que a gente pratique os 5 R's, que são os novos hábitos do consumo responsável. Vamos mobilizar a família, os amigos, toda a nossa comunidade para criarmos soluções e inventarmos novos jeitos de agir, compartilhar e habitar nosso planeta de uma forma mais saudável. Recicle seus hábitos e mude suas atitudes. Bem, depois das dicas que foram dadas, né, das orientações, eu espero que a gente aprenda a cuidar melhor do nosso dinheiro, tá certo? Agora, vamos para a nossa atividade. Agora é com vocês. Lá na página 48 do livro de vocês, livro de oficina, gente, eu espero que esteja todo mundo com eles aí em mãos, tá bom? Vocês vão fazer um quiz de respostas. Vocês irão respondendo as perguntas, item por item, e no final, vocês irão ver quem respondeu mais o item A, quem respondeu mais o item C e quem respondeu mais o item B, certo? Então, é um quiz de respostas, isso é algo muito pessoal. Então, vocês façam e depois verifiquem lá nas respostazinhas no quadradinho se você é um bom poupador ou não, tá certo? Então, boa atividade, bons estudos e até o nosso próximo encontro.